Boa noite a todos. Nós vamos iniciar agora o encontro do Grupo de Pesquisa, Imagem e Preservação do CNPq. Agradeço a todos a presença e, principalmente, a presença do professor Tirapelli. O professor Tirapelli vai falar sobre um novo e diferente Museu de Arte em Ouro Preto. Professor Tirapelli, titular da Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, mestre e doutor pela ECA, USP, artista plástico, pesquisador e autor de 23 livros publicados sobre história da arte brasileira e latino-americana, em especial sobre os estilos barroco e rococó. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Tirapelli compartilhar e iniciar a sua palestra. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço o convite. É uma grande honra poder estar mais uma vez junto com a Beatriz, junto com a Regina, com o Tedim, para podermos falar sobre a arte barroca e hoje, sem dúvida alguma, trazendo uma novidade, que é o novo Museu Bullier em Ouro Preto. Então, vamos iniciar a apresentação. Aí. Pronto? Está muito bem. Então, vamos começar. Ótimo. Ótimo, As ótimo. boas- Avance. As boas-vindas. Aí está uma Nossa Senhora, uma Imaculada de Goa, de um lado, e do outro lado uma belíssima prata boliviana, e com isso a gente vai começar a nossa apresentação. Para as pessoas que não me conhecem, muito rapidamente, para falar o que eu fiz na área, aqui eu fiz várias exposições no Museu de Arte Sacra. Essa daqui de 2016 foi sobre oratórios, do Ari Casagrande. Essa exposição aqui com esses anjos tocheiros portugueses foi no Palácio do Governo. Fiz uma também no Palácio Bandeirantes, que é a famosa exposição para o Papa Bento XVI. Também fiz sobre as obras do Museu Casa Portinari, e o Daniel do Aleijadinho, que está aí, é o Museu Virtual da USP, e aqui embaixo uma coleção particular. Então, isso para falar algumas obras assim que eu trabalhei com acervos. Então, aqui está o antigo prédio de um sanatório de São Vicente de Paulo, lá na cidade de Ouro Preto. Depois foi parte da Santa Casa, e aqui, então, já está aonde vai ser instalado o museu, já restaurado. Nesta construção em ocre, foi uma antiga capela da Santa Casa e do sanatório. Nesse local vai estar o receptivo e o administrativo. Aqui são 3 vistas, uma ainda da parte externa da adaptação que se fez para ser museu. O receptivo vai ser aqui embaixo, e essa foto do meio é interessante a gente falar que é uma arquitetura sanitarista do começo do século XX. Então, ela é com muita janela, tudo com muitas envasaduras. Então, o museu vai ter que ser todinho feito, todas as peças e tudo vai ter que ser
em cima de displays e nada vai estar em parede, porque praticamente tem muito pouco de parede. E a última é a parte do embasamento, que é uma belíssima construção em pedra, e que nesse local vai estar uma sala, tanto para receptivo de alunos e também uma sala para arte contemporânea. E onde vidro mais para cá é a parte da área técnica. Bem, então, quais o Museu Bullier, ele vai entrar como? Se a própria cidade de Ouro Preto é um museu. E tem o Museu da Inconfidência, Mineralogia, Palácio dos Governadores, Casa dos Contos, Museu da Prata, Guinhar, Aleijadinho, Museu do Oratório. Então, só isso, vamos dizer, e agora lá embaixo vamos colocar o Museu Bullier, que vai ter que ter um diferencial para que se tenha a visita. Então, eu gostaria assim, de realmente falar que a própria cidade, então, Ouro Preto, que foi fundado em 1711 pelos bandeirantes, foi capital até 1897, em 33, monumento estadual, 38, nacional e 80, patrimônio pela Unesco, tem um currículo invejável e as pessoas podem perguntar, mas o que vai fazer lá com mais um outro museu? Se quem vai lá em um dia não dá conta de ver ou vai ver uma das igrejas, ou duas, ou três, ou só vai andar pelo urbanismo. Então, aquilo que se espera é que vai ser ou aquele turista que vai ficar no mínimo 2 dias ou até 3 dias, e o Museu Bullier vai estar oferecendo quase que um laboratório para você ver algo de diferente. Aquilo que você vai ver é quase que tudo, praticamente, do período barroco, mas é um diálogo com a América Latina. Isso a gente vai detalhar ao longo da minha fala. Bem, como é que isso tudo começou? Como é que se organizou isso tudo, né? Foi fundada uma ONG, Instituto Cultural Brasileiro do Divino Espírito Santo, para que essa ONG pudesse oferecer para uma outra ONG, ou que, no caso, todas as peças, que são 1.200 peças, se um dia esse museu deixar de existir, todas essas peças vão para a Cúria de Mariana. Então, tem uma proteção. Então, aí entra no meio a Prefeitura de Ouro Preto, que arrumou a instalação, né, para que isso funcionasse. O presidente do Instituto Cultural do Espírito Santo o Oswaldo, que agora é também prefeito e que já foi prefeito várias vezes, né? E tem um grupo todo, e se recorreu ao Instituto Pedra. O Instituto Pedra foi o responsável, né? Então, o Ângelo Oswaldo procura também esse Instituto Pedra, que fez a captação. Então, tem uma captação que depois, lá no último slide, a gente vê o nome de todo mundo, e tem quem está colocando para que esse projeto, e foi possível a reforma do edifício. Agora, o Instituto Pedra formou uma equipe técnica para poder fazer o transporte
de todas essas peças do Rio de Janeiro para Ouro Preto, para se fazer uma catalogação, para se fotografar isso tudo, né? E para se fazer o projeto museográfico, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí entra no meio disso a conservação, desculpinização, o restauro de obras, a expografia, os painéis, iluminotécnica, e a minha parte é a análise iconográfica. E dessa análise vai ter um catálogo virtual, né? Bem, que tamanho que é isso e o que é que vai ser exposto, né? Aí tem as áreas administrativas, o apoio, com esse pavimento superior de 471 metros quadrados. Mais uma vez, estamos mostrando a dificuldade que é isso. O prédio teve que ser todinho adaptado para isso. O administrativo, que é aquela casa em ocre menor, 333, o educativo, 58, e aí tem, então, a prataria, que é uma novidade também, mesmo que tenha o Museu da Prata lá na Igreja do Pilar, e a América Latina, que é a maior novidade. O Nordeste brasileiro fica com 34 metros e Minas Gerais, que tem bastante coisa, né? 72 metros. Aqui, para vocês terem uma ideia, né? O museu já era para ter sido inaugurado, né? Agora vai ser inaugurado em março, porque essa pandemia faz inaugurar o museu e não acontecer nada, não há porquê. Então, aqui, o José Luiz Fávaro é que fez o projeto. Então, aqui tem um muito grande e tem uma escada de convite para entrar. Aqui nós vamos olhar daqui a pouco, são o corredor que a gente chama dos caminhos e das navegações. Aí já entro na prataria e na Ásia, e vem as esculturas latinas, depois temos as pinturas andinas, por volta de umas 70 pinturas. Aí tem uma passarela aqui, de um lado para o outro, para não ter que voltar tudo. A imaginária brasileira, onde tem Minas, Bahia, Pernambuco, a arte popular e a futura biblioteca. Então, aqui está, logo na entrada, haverá esses painéis explicativos, é um corredor onde você vai estar navegando, vamos assim dizer. Antes de começar a entrar nessa parte toda, precisaria falar quem que é o Jacques Bullier e Maria Helena Bullier. O Jacques Bullier, ele era representante comercial de grandes companhias de cosméticos, perfumaria e de moda francesa na América Latina. E ele foi em um concerto ao Teatro Municipal, junto com uma pessoa convidada, no Rio de Janeiro, e aconteceu que lá estava uma secretária que trabalhava no gabinete do presidente da República, que é a Maria Helena. Então, eles se encontraram e desde aquele dia, já faz mais de 60 anos, acho que mais de 65 que estão juntos, e eles começaram a comprar. Na lua de mel, eles já compraram peças na Bahia. Eles são muito claros em dizer que eles nunca tiveram a ideia de comercializar nada. Aquilo que eles compraram é aquilo que eles gostavam, né? Então, aqui é a entrada desse corredor, com as caravelas, com a figura de convite, e isso é de um lado e do outro, vão ter os mapas.
porque o Monsieur Boulier sempre fala que esse museu tem que mostrar como é que, no período das navegações, o cristianismo foi levado para o mundo todo por Portugal e pela Espanha. Então, é esse roteiro imaginário que estamos fazendo. Então, vão ter as rotas do Colombo, do Vasco da Gama, e eles, então, andaram por toda essa América Latina, também na Ásia, por todo o Brasil, e foram comprando esses objetos em Goa, lá no Ceilão. Então, com isso, foi se formando até que, em 2012, resolveram doar para Ouro Preto, porque eles não têm filhos, não têm herdeiros, né? E eles têm uma casa em Ouro Preto, porque a dona Maria Helena, ela nasceu no interior de São Paulo, foi muito pequena para Belo Horizonte, e depois ela foi morar no Rio de Janeiro. E com essa saudade toda, ela compra uma casa em Ouro Preto. Então, daí vem esse link todo, né? E eu, como entro na história, por que eu estou aqui? Uma ex-aluna minha, Hilda Souto, de pós-graduação, foi convidada para ir à casa deles no Rio de Janeiro, e ele pediu uma informação, se alguém que pudesse fazer análise daquelas obras. E ela me indicou, eles vieram até São Paulo, conversamos, e então eu estou nessa história por intermédio da Hilda Souto. Bem, aqui está, como tem muitas peças pequenas, então tem que ter muita vitrine. As peças de marfim, principalmente, elas vão desde 5, 8 centímetros até, no máximo, 30. E isso, então, tem que ser posto dentro dessas vitrines, né, para que possa ser apreciada. Aqui vai ser a sala da prata. Também a prata tem que ser colocada dentro de vitrines, né? Aqui a América Hispânica e o esplendor do culto. Do lado esquerdo, aqui vocês já estão vendo as pinturas, vão ser 70 pinturas, né? Aqui, para se dar um ambiente, nós vamos ter uma projeção aqui de uma cúpula. Estamos vendo ainda que talvez uma cúpula, uma pintura de Arequipa. E aqui continua, então, as esculturas é uma grande quantidade, né? E vai se expor o máximo possível, porque isso é o diferencial do acervo do museu. Então, aqui está essa parte das pinturas e essa projeção no teto de uma cúpula, né? Bem, vocês estão vendo aqui como que essas obras estavam na casa do casal Boulier, no Rio de Janeiro, né? Eles têm o apartamento no Rio de Janeiro, depois tem a casa em Ouro Preto e tem um apartamento em Paris. Então, eles dividem esses 3 endereços. E aqui estão como elas estavam, foi assim que eu conheci. E antes de se retirar, as peças foram feitas 40 horas com o colecionador. O próprio Monsieur Boulier, ele fez uma catalogação. E essa catalogação é que a gente segue, porque
para que a gente possa saber a origem das peças, como eles compraram as peças em feiras, em antiquário, e nem sempre tiveram recibos, precisamos recorrer à memória deles para que eles possam falar, isso eu comprei em Cusco, isso eu comprei em Sucre ou em Potosí. Além desse trabalho todo de catalogação, medidas e tudo mais, né? Aí entrou a equipe do Instituto Pedra para fazer os laudos técnicos, fazer novas fotos, empacotar isso tudo. Vocês, todos nós sabemos como que é difícil isso. Os quadros tiveram que serem postos em caixas, né? E a logística do transporte, aguardar isso, ficar todinho em ouro preto, abrir tudo novamente, né? Então, tem um setor especial, que quem cuida é o Alain, e ele é que sabe desse trâmite, dessas coisas, e que voltam, que vão e voltam, mas você tem que saber onde é que está tudo. Então, vocês vejam aqui na foto a logística que tem que ser, você tem que ter uma frieza, porque cada obra que você vê, você fala, que coisa linda, mas não é hora de você ver que é lindo ou não. É hora de saber se isso é da Guatemala, se é de Portugal, e ver em que condições técnicas que isso está para ser exposto. Bem, alguns números das obras em exposição são mais ou menos 1.280 obras, talvez que sejam expostas umas 970, porque também tem muita miudeza, tem muito pequeno, aquelas imagens bem pequenas para se colocar dentro dos oratórios. Mas da Ásia, madeira e marfim, umas 90 peças. Aqui está todo o diferencial, e aqui eu quero falar que para Ouro Preto está ganhando um laboratório de estudo, né? Então, para quem se interessar, quiser ver, depois que viu as igrejas e tudo mais, quero comparar isso com a América Latina, com a Ásia, é uma ocasião sem precedentes. Pintura andina, 83. Minas tem um grande número de esculturas, 145. Pernambuco, 55. Bahia, Sergipe, 58. Maranhão, 29. Arte popular, vai ter uma parte só de arte popular, e que são 172 peças. O mobiliário vai ser distribuído pelo museu. Oratórios ocupa muito espaço, tem mais de 20, ainda estamos vendo, porque assim que você abre um oratório, ele ocupa um espaço expográfico grande, né? E tem também alguns fragmentos, que esses fragmentos vão ser coluna e partes de Atlantes, algumas coisas assim. Bem, hoje, nesse momento, todas as peças elas estão dentro dessa bolha. Depois que tudo foi fotografado, foi tudo catalogado, tirou-se tudo das prateleiras, colocou-se as prateleiras em um ambiente, essa sala grande onde vai ter exposições temporárias, se colocou tudo isso e colocou na bolha para desculpinização. Era para ficar 45 dias, mas resolveu-se deixar mais tempo. Então, nenhuma obra vai para qualquer lugar sem que esse cuidado não tenha sido praticado. Em dezembro, vai ser a montagem do mobiliário. Em janeiro, a expografia e a iluminoteca. E em março, a inauguração, né? E quem cuida dessas coisas, então, aí o Alain Gualberto, né? Bem,
aquilo que eu falei para vocês, que a minha parte foi essa pesquisa, redação de texto iconográfico, não é para ficar dando expertises. O casal não tem nenhum intuito de vender nada, não se falam dos valores, os valores existem, mas para eles doaram tudo, né? E então essa minha parte é ver a iconografia. Então, por exemplo, veja aí essa Imaculada Conceição com essa serpente embaixo, duas maçãs, o sol, a coroa nela, aí depois, acima da coroa, plumas e nuvens. Isso, é uma riqueza. A cada imagem que você olha, você fala, mas que coisa diferente. Da mesma coisa esse anjo, né? Esse anjo da virtude, nós não temos esses anjos com essas roupas, com essas coisas, e isso tudo, então, requer uma explicação, né? Os textos de parede, eles são sempre históricos e amplos, o Ângelo Osvaldo que fez os textos de parede. E a gente tem que ter esse cuidado de 150 palavras no máximo, então você tem que ter 2 ou 3 parágrafos, você tem que ter um poder de síntese, e você quer colocar uma coisa a mais, uma palavra a mais, você não consegue, né? Bem, além dos textos de parede, nós vamos ter os textos que pode ser lido através do QR Code. Aí são análises. Aí cada imagem vai ter uma lauda, ou 150 palavras de acesso, mais ou menos aquilo que seria em uma tela do celular, né? O museu não vai estar cheio de coisas escritas. Já bastam as legendas para 900 peças e os textos de parede explicativa. Então, vai se recorrer aos textos do QR Code. Bem, também já foram feitos os textos introdutórios para o catálogo. Porque quando você faz um texto do QR Code, 150 palavras, você não vai conseguir colocar a iconografia, a história do santo e mais a análise. Então, isso vai lá para umas 400 palavras, né? Então, isso vai para o catálogo. O catálogo, pensa-se primeiramente em um catálogo virtual e depois é que vai se fazer o catálogo impresso. E os textos iconográficos, 1 ou 2 laudas, né, sobre cada uma. Aqui tem mais ou menos a ideia, não é preciso ninguém ficar lendo, mas assim, você tem que ter uma mancha, né? É uma arte realmente fazer o texto de parede em 3 parágrafos, você conseguir colocar aquilo, porque as pessoas não leem mais do que 30 segundos, 1 minuto, e você tem que dar conta desse recado, né? Então, isso só para ver como que isso vai estar no QR Code. Bem, já falei para vocês que o maior diferencial desse museu, ele não quer concorrer com nenhum outro museu, que ele prevê um diálogo internacional. Obras desde o México, Guatemala, Peru, Equador, Chile, muita coisa da Bolívia, e essa é a riqueza, né? E não é só isso, é um diálogo entre as cidades patrimônio da humanidade. E como a Escola Cusquenha de pintura, a Prataria Boliviana,
a escola de escultura que tenha, e da Guatemala, que vai ter bastante, né? E as cidades aclamadas à Unesco, tem as obras de Potosí, de Sucre, Quito, Cusco, Antígua, né? Então, com isso, esse é o intuito do Monsieur Bullier, levar para Ouro Preto esse diálogo internacional, que a gente só fala pintura cusquenha, mas é escola cusquenha, potosina, passenha, quitenha, né? E cada uma vai ter as suas características, como essa belíssima Nossa Senhora, que até para a gente fica difícil, porque as imagens ali da região, principalmente do Cala, ou seja, perto do Lago Titicaca também, elas recebem o nome da localidade onde está a igreja, né? Então, você tem que recorrer aos especialistas da imaginária e da pintura, lá da Bolívia, e você tem que ter todo esse material, né, para você poder fazer a análise iconográfica. Essa Nossa Senhora do Mar aqui, ela é uma homenagem, vamos assim dizer, a todos os navegantes portugueses e aos navegantes espanhóis que levaram o cristianismo para os novos mundos descobertos, né? Então, aí, pesquisando todos os nomes das caravelas, tanto as de Vasco da Gama, quanto de Colombo e de Pedro Álvares Cabral, todas elas com o nome de santos, né? E a Nossa Senhora do Mar, ela vem desde a Idade Média, ainda de lá do período das cruzadas, para proteger os cruzados na travessia do Mediterrâneo. E isso vai para a Espanha, vai para Portugal, a Nossa Senhora do Mar, com uma iconografia belíssima, que é a Nossa Senhora com o menino Jesus, e na outra mão, essa mão que está mais levantada aqui, tem-se uma caravela, né? E então, com isso, vai-se também ter o menino Jesus como Salvador do mundo, protegendo as caravelas. E é esse o intuito do museu, é esse circuito internacional que levou aí, através da fé, ou seja, da política do trono, se levou o cristianismo para as Ilhas Filipinas, para o Japão, né? E temos são 4 Virgens da Majestade. É uma dificuldade, eu estou recorrendo a especialistas para você saber. Você pode colocar tudo de Goa ou indo-portuguesa, você não vai errar, mas às vezes você quer saber se é do Sri Lanka. Do Japão nós não temos nenhuma imagem, né? Mas tem do Ceilão, e então tem as características. Isso você tem que recorrer aos museus da religião cristã em Singapura, por exemplo. Tem em Macau, tem um museu também de arte sacra, em Goa. Então, precisa até, inclusive, isso fica uma pesquisa para o futuro, né? Eu fiz aquilo que se pôde dentro da iconografia, da identificação. Agora está aberto, né? Por favor, vocês de Ouro Preto e de Minas, vão lá, vão ver. O museu é realmente um laboratório. Aí está essa imagem dessa Nossa Senhora aí com esse penacho de nuvem, né? E então esse sincretismo ou hibridismo, como queiram
diante de um modelo jesuítico ou franciscano ou agustiniano que se levou de Portugal ou da Espanha, ou mesmo com uma gravura, como é que os gentios da terra puderam fazer todas essas obras, né? Mesmo com a Inquisição em Goa, que foi muito violenta, que não se podia ter nada de paganismo dentro de qualquer escultura, isso também vai ocorrer na América Latina. Então, o próprio Bullier já pôs o nome, a matéria, a medida, a proveniência e fez uma breve descrição, e isso tudo está em uma tabela Excel, que é a nossa Bíblia, que horas que você precisa, você recorre àquilo. Os marfins, 3 marfins, 3 crucifixos, que vocês vejam, cada rosto é completamente diferente do outro, então você tem que saber se o cabelo é em zigue-zague, se o cabelo é em onda, se o cabelo é liso, e isso vai te dar a possibilidade de você saber um pouco mais, para você não ficar só colocando Ásia, tudo é Ásia. Depois você pode colocar Goa, aí você quase que não erra nada, mas ainda tem alguma coisa que você possa estudar melhor. Aí as Nossas Senhoras, as Imaculadas, né? E cada uma com a sua característica, mas sempre com a rigidez teológica dos atributos do crescente lunar, e isso é sempre uma constante, ou seja, são os padres olhando os artesãos fazerem. Da prataria da América Latina tem esses 2 quero aqui, que são vasos, que quando tem alguma celebração, você, ou como o principal, ou o dono da casa, vamos assim dizer, você sempre tem que ter um outro quero para o convidado, né? Para as boas-vindas e tudo mais. Agora, cada uma dessas, então, tem aqui um desenhinho, aqui esse desenhinho é uma flor, é a flor nacional do Peru e a flor nacional da Bolívia, inclusive a cor que tem está na bandeira da Bolívia, né? E aqui esse daqui com granadilhas, né? Isso tudo em prata. A prata litúrgica, vamos ter essa daqui, que são aparatos para o missal, todinho pleno de uma grande quantidade de símbolos que você vai vendo aqui dos anjos, as uvas, e isso vai assim subindo, isso daqui tudo vira um grande ostensório, que lá no meio está uma cruz, e você tem esses anjos aqui voando e tudo mais. E esse lado aqui é uma peça que se dá o nome de maia. É uma peça de prata batida, que é um adorno para se colocar em candelabros, né? E isso é tudo feito na Bolívia e é de um trabalho muito esmerado. Bem, a pesquisa iconográfica, né? Então, primeiro, eu sempre tenho um contexto dos vários conjuntos. O próprio Monsieur Bullier já colocou essas coisas em conjuntos. E, então, através disso, eu fui vendo a biografia daqueles personagens, os dados dos santos. Recorri ao Louis Réau, que é aquela Bíblia que todos nós precisaríamos ter, que são 6 volumes, e que tem ali tudo, um trabalho fantástico. Falou em iconografia, o Réau. Usei também o Panofsky,
Análise formal, muitos livros técnicos especializados, porque você tem desde prata, marfim, aí depois você tem pintura, você tem madeira, e os livros técnicos. Ajudou muito o livro da Beatriz para ver a parte das imagens brasileiras, o tipo de escultura, né? Tem que ir recolher. Fora os dicionários. O Tesaurus, por exemplo, faz quase um ano que está aqui em cima, e isso é para toda hora a gente poder ver, né? E tem-se que fazer uma ficha técnica para uma nova catalogação museológica. Isso fica por uma fase posterior. Da prataria inca colonial, a gente tem esse peitoral e esse adorno que é para se colocar na cabeça, para que o cabelo não caia para frente. Isso são peças Mapuche, de povos indígenas do Chile, e que foram dizimados, né? Então, isso são coisas arqueológicas. E os tupos, que tem mais de 40 tupos, que são esses alfinetes que os incas usam até hoje para prender o tecido que se coloca sobre o ombro. A escultura da escola Quitenha, são várias obras que tem de Quito, principalmente de presépio, e uma característica são os anjos ou as figuras bailarinas, né? E aqui outras duas belíssimas figuras, inclusive essa Nossa Senhora é uma das peças mais maravilhosas que tem, com pintura da maneira de lá do Equador, com fundo em prata, né? Da América Latina ainda as esculturas com um cunho um pouco mais popular, principalmente esse menino Jesus, Salvador do mundo. E da Guatemala tem também esculturas, tem várias, praticamente sobre a paixão de Cristo. E essa magnífica Pietà, ela é grande, ela tem mais de 1 metro, as outras são menores. Às vezes, aqui pela foto, a gente não pode ficar sabendo o tamanho, mas essa daqui tem mais de 1 metro, a Pietà, e o Cristo humilde. Também os nomes, as denominações latino-americanas, às vezes é um pouquinho diferente, né? E diferente dos espanhóis, e diferente dos portugueses, e diferente dos brasileiros. Às vezes precisa colocar 2 ou 3, porque se alguém for fazer uma outra leitura e vai falar, eu vou chamar isso daqui de... não é o caso ainda, mas o perizônio de um Cristo crucificado, e os latinos vão chamar panho de la pureza. Então, você tem que pôr tecido da pureza também, né? Do Peru, Bolívia, aí vocês vejam esse conjunto desse Cristo seráfico. Anjos, tem anjo para todos os gostos, para todos os jeitos, né? A pintura, que é o maior diferencial, essa é a maior pintura que ele tem, do Carlos II Criança, defendendo a Eucaristia, uma escola andina, né? Aí tem uma análise todinha dela, tem-se que comparar quais as outras pinturas que foram feitas dessa maneira. Então, a pesquisa que vai no catálogo, ou que vai no catálogo virtual, ela às vezes pode ter 5, 6 laudas, porque é necessário isso. Mas a hora que você coloca isso para o público ler, você tem que colocar em três parágrafos, né?
De Minas Gerais, vão entrar umas 20 Santanas, que são maravilhosas, tem um Servas, né? E tem o Mestre Oliveira, Mestre Piranga, Piranguinha, e tem também os oratórios, né? A arte popular, ela são obras muito pequenas e também tem que estar dentro dessas grandes vitrines. Aqui não necessariamente precisa se colocar vidro na frente, porque elas são de madeira e temos que saber que o público tem que saber que não pode tocar nas coisas, enfim, a educação, né? Do Maranhão são 58 belíssimas esculturas aí que tem essa volumetria maior, né? Agora, ainda bem que se faz pesquisa, Beatriz, ainda bem que você, com o seu grupo, publica, porque senão onde é que eu ia ficar encontrando todas essas, né? A biografia está sempre citada no catálogo virtual. Se eu ficar colocando toda a bibliografia no QR Code, eu não vou ter o que escrever, né? Então, as pessoas vão ter que se recorrer a isso para ver a biografia também. Do Pernambuco, com essa portinhola de sacrário, e para essa surpresa com essa pintura de chinesice maravilhosa. Da Bahia, vejam aqui que escultura fantástica, essa daqui tem 1,20 m, é uma retabular, essas aqui já são um pouco menores, e todas, então, as classificações, também o livro que tem do IFAM, né, colocando todas essas características de cada região, foi muito consultado. Da arte popular. A arte popular tem uma parte só de Espírito Santo, aí o livro só sobre o Espírito Santo que a gente tem que ver, do Eduardo Etzel. Então, às vezes, você pega um livro inteiro para você ver um conjunto, né? Esse São Martim também, e um São José belíssimo, a escultura popular, mas uma pintura totalmente inspirada no erudito. Oratórios imóveis, então, ocupam muito espaço isso tudo, né? Então, vai ter um local para os oratórios, mas não vai dar para colocar todos, vai ter que ficar na reserva técnica e de vez em quando faz um rodízio, faz alguma coisa assim. E mesmo o mobiliário, nem todos, porque ainda estão na casa dele, no apartamento do Rio, está mobiliado, a Casa de Paris está mobiliada e a Casa de Ouro Preto também mobiliada. Bem, aqui está, então, como é que isso todinho foi assim feito? É a equipe do Instituto Pedra, né? Que daqui a pouco vamos ver tudo certinho, quais os nomes, e a curadoria é do Ângelo Osvaldo, a expografia é esse José Luiz Fávaro, as pesquisas são minhas, e depois a conservação de restauro, as conservadoras aí de Ouro Preto, que são muito atenciosas quando a gente vai lá, um tal de leva umas coisas e põe e olha. As fotografias do Lucas Godoy, que são fabulosas, para se fazer a análise muito mais fácil. Eu vi as peças
3 vezes, né? Mas porque você tem que pegar na mão, você tem que ver, você tem que sentir o peso, você tem que girar essa peça na mão. Mas as fotografias do Lucas Godoy proporcionaram, assim, você vê como se fosse sempre com uma lupa, né? E, às vezes, por exemplo, posso fazer uma atribuição do ateliê de Capiscara, né? Mas não é o intuito ainda dessa pesquisa, está tudo em aberto, né? Para que se possa fazer. Aqui, para vocês saberem, do Instituto do Espírito Santo, 2008, a Maria Helena e o Jacques Boulier. Então, eles doam isso tudo, isso vai para a Prefeitura de Ouro Preto e para a Diocese de Mariana, né? Do Divino Espírito Santo é o Ângelo Osvaldo, o vice-presidente Zaqueu Astoni, e a Edneia, diretora do museu. O contexto do projeto, a doação foi feita à Arquidiocese em 2014, em 2018 foi o aporte do patrocínio da Vale para o restauro do edifício da prefeitura, né? E então foram iniciadas os trâmites, né? Em 2018. A Arquidiocese de Mariana é interveniente no processo de doação. É tudo sacro, eles são muito religiosos, a dona Maria Helena é muito religiosa também, né? Então, o gosto deles, e não há nada de monetário, ou vamos trazer alguma coisa para ser vendida, muito pelo contrário. O museu vai estar aberto ao intercâmbio para que haja um currículo expográfico dessas peças, que elas possam ir para um lado, para o outro, né? E então eu acredito que seja isso que é a minha última tela. Aí está do Instituto Pedra, o Luiz Fernando Almeida, que é o diretor-presidente e responsável pela coordenação, Eduardo Sena, gerente de projeto, o Alain Gualberto, coordenador de conteúdo, e essa transação vai, busca, empacota, desempacota, vê, faz o laudo, né? O Benjamin Saviani, que fez o projeto arquitetônico do edifício, o Alessandro Persinotto, gerente de obras, Priscila Fernandes, arquiteta residente, Carla Calisto, Viviane, museóloga, que vai fazer o grande plano para todo o museu poder funcionar. E, então, eu agradeço a atenção de vocês e estou aberto para os comentários e que Ouro Preto fique feliz em receber esta coleção. Não é uma coleção que vá rivalizar com qualquer outro museu, porque é totalmente diferenciado e totalmente aberto à pesquisa. É um intercâmbio entre as cidades, patrimônio da humanidade, você poder ter a ocasião de conhecer aquilo que foi feito em Potosí, por exemplo, das minas de prata, e esse diálogo entre o ouro e a prata, né? Aquilo que tudo começa no século, ainda tem coisa do século XVI, do XVII, e Minas é 18, então isso vai complementando tudo, e eu acredito assim que o SEIB também, e vamos organizar assim que estiver aberto o museu
sem dúvida alguma, uma visita para que a gente possa começar a fazer os intercâmbios. Então, era isso que eu tinha a dizer. Agora sim. Sim. Pronto. Então, repetindo, muito obrigado, professor Tirapelli, pelo seu trabalho maravilhoso, um trabalho instigante. Até estou curiosa para saber há quanto tempo o senhor vem trabalhando nesse acervo. Eu dou os parabéns também pela escolha do local. Eu acho que Ouro Preto é ideal pelo caráter internacional desse acervo, né? Ouro Preto é uma das cidades que recebe pessoas do mundo inteiro. Exato. E outra coisa, professor Tirapelli, eu fiquei curiosa também quando o senhor disse de 40 horas de gravação com os colecionadores, com o casal. Isso. Achei isso muito rico, né, essas gravações. E também perguntar se no museu vai ter algum local dedicado ao casal de colecionadores. Porque eu vi um vídeo deles no YouTube e achei interessante. Bem, então, vamos lá. Há quanto tempo que eu estou nisso? Eu fui ao Rio de Janeiro para ver quando eu estive lá, isso há muito tempo, isso foi 2012. As coisas já estavam catalogadas, eu recebi já um pendrive com todas as obras. Várias vezes eu vi aquilo, porque falei, a minha missão não vai ser fácil, né? Aí depois, quando isso foi para Ouro Preto, eu estive lá mais uma vez, durante 3 dias, olhando, porque a abertura do museu, ela teria e já estava tudo preparado para se ter 6 grandes palestras dentro do museu sobre essas peças. Eu saí de lá dia 12 de março, com tudo preparado, com as 6 palestras preparadas, com todos os convidados internacionais, já com as datas para virem para cá. E no outro dia começou a pandemia. Então, houve essa reviravolta. Desde o dia 14 de março, hoje eu tive a última reunião, falei, já está bom, porque sonhar com o santo é bom, mas quando o santo começa a pesar na mente da gente, não é, Beatriz? Não é fácil, é muito santo para ficar olhando. Então, foi esse tempo todo, na pandemia, full time, vendo isso. É uma coisa que, para mim, foi muito gratificante. O bom era que, de vez em quando, mudava, né? Aquilo que eu fiz primeiro foram as 70 pinturas. Foram as 70 pinturas. Demorou bastante. A iconografia é assim, sempre maior, é mais rica, tem mais elementos. Aí depois eu fui distribuindo, e quando passava aquilo, eu mandava para o Alain imprimia, mandava para o Jacques, e o Monsieur Boulier canetava, via o que era, né? E agora também, ele teve muito tempo em Paris, eu estou recorrendo a especialistas, porque eu sei, mas eu não posso falar que eu entendo tudo de marfim, não é minha área, né? Então, eu estou pedindo para que as pessoas vejam, e depois disso tudo pronto, ainda vai ter correção. Então, isso que você estava assim, falando sobre há quanto tempo que eu estou nisso. Sobre o que vai ter no casal. Pensou-se, tem um espaço que poderia ser mais ou menos como essas obras estariam dentro do apartamento deles no Rio de Janeiro.
pensou-se em se colocar em algum lugar ou no receptivo uma condensação dessas 40 horas. Ninguém vai lá para ficar 1 hora vendo um vídeo. Uma coisa um pouco mais ampla, de 15 minutos, isso tem o material bruto. Isso é fácil de ser feito, né? Então, isso vai se ter, porque é necessário se conhecer o porquê daquela coleção. E que mais que você tinha perguntado? Mais uma coisa, Regina. Acho que foi só isso. Foi isso? Acho que sim. Então, Está respondido. Então e hoje em dia a gente tem um grande problema, que as pessoas querem levar alguma lembrança. Antes compravam cartão postal, às vezes comprava catálogo, hoje é selfie. Vamos ter que um local para fazer selfie, vai ter que ter. Não? A Beatriz está fazendo assim com a cabeça, mas as pessoas, Beatriz, estão indo para o museu para se mostrar que estão dentro do museu. Então, hoje em dia, a gente tem uma concorrência aí, não é só a peça, mas as pessoas vão se exibir. Eu estou aqui no museu, faz um selfie. Não sei como que isso vai poder ser resolvido, mas tem que ter essa possibilidade. Tem alguém com a mãozinha levantada, quem é? Sou eu. Eu quem? Eu quem? Eu, Cristina Pontelli, de Peruíbe. Eu sou aprendiz de feiticeiro, estou muito longe de querer dar receita de bolo, não tenho essa pretensão, mas eu ouvi, numa semana acadêmica de museologia, um pessoal assim falando de um programa chamado Tainacan. E eu fiquei encantada porque, com o computador, era possível se chegar a um nível de detalhes muito grande sobre os artigos a serem catalogados. Ou seja, se tem um detalhe, se é de prata, se tem um desenho assim, a altura, o peso, o material, de tal sorte que, se você tem que acessar aquele material no acervo, ou tem que fazer uma pesquisa, qualquer coisa assim, em fração de segundos, se tiver tudo catalogadinho certinho, eu acho que fica muito legal. Eu queria ter isso na minha casa, para achar as bagunças. Mas eu fiquei encantada. E eu não sei, vocês fizeram uso de alguma coisa desse tipo lá? Olha, você é de Peruíbe, né? Sim. Eu sou fã de Abaré Bebê. Todos os livros que eu posso, eu ponho a pia de Abaré Bebê. Eu tenho um quadro que eu fiz de lá. Ah, é? Sobre a lenda dos... Está concorrendo com o Calixto. Não, sem pretensões. Mas e eu sou artista plástica aqui da região também. Ah, que bom. Tive a oportunidade de fazer. Olha, desse período agora que os textos estão adormecidos e que o doutor Jacques está lendo e os especialistas vendo, e eu vou ainda fazer uma revisão, porque os textos têm que dormir bastante. Dormir 1 mês ou 2 é muito pouco. Vai ter, sim, vai ter um detalhamento, porque hoje em dia não adianta você abrir um museu e ele estar só lá. Ele tem que ir para o mundo. Então, vai ter que ser feito isso. Eu trabalhei em uma coleção aqui em São Paulo muito grande e foi feito isso. Foi um outro sistema que se chama ArtU, onde você tem tudo. Você pode pôr vídeo, você pode escanear, você tem até aquilo que as pessoas, que o público não necessariamente precise saber,
Por exemplo, se você quiser dar um valor para a obra, um valor de seguro, alguma coisa que o público não tenha, e isso tem esses programas todos, eles funcionam isso. Vai ter, sim, eu ainda não sei, porque aí já não é mais a minha área, é uma área técnica, né? Eu estou produzindo o estofo, eu estou produzindo o básico, né? Mas, por exemplo, toda a prata já foi medida e já foi, assim, pesada. E tudo já foi fotografado. Tudo foi fotografado. Isso vai ficar disponível. Professor Tirapelli, aqui no chat tem muita gente dando os parabéns. Obrigado. A Karen, a Miriam Salomão aqui, dizendo que é lindo trabalho e que ficou feliz de saber que esse espaço que estava abandonado está sendo ocupado pelo museu. Professora Beatriz está com a mãozinha levantada ali também. Posso falar? Beatriz? Pode. Primeiro dizer que achei ótimo Tirapelli, porque a gente vê Beatriz. Mas é diferente de ouvir você que conhece, que trabalhou tanto estudando. Eu imagino o tempo que você dedicou, mas também a satisfação de descobrir coisas à medida que foi analisando as obras e conhecendo melhor. Então, surpresa e mais surpresa. Pois é, acho que deve ter sido uma satisfação muito grande para você fazer todo esse estudo, todo esse trabalho. Porque não é todo trabalho que dá gosto, mas esse deve ter dado um gosto enorme. Né? Imagina o tempo e a dedicação para isso. Eu queria perguntar o seguinte, duas peças que me chamaram a atenção. Uma, você mostrou 3 peças de marfim, e a do meio, 3 cristas. A do meio estava escura. Se aquela cor é pintura, se é natural, como é que é aquilo? Se o marfim é branco e ela está quase preta, bem escura mesmo. Outra é uma Nossa Senhora, bem bonita, que é Nossa Senhora do Mar, me parece, que eu vi tanta coisa que já estou fazendo confusão. O menino existe e a caravela existe, está tudo lá, como que é? Porque ela estava sem os dois. Beatriz, olha, sobre o marfim, é a segunda vez que eu faço alguma coisa com marfim, que na outra coleção do Jorge e Ivani Yunis, eles tinham muito marfim, era uma coisa assim imensurável, né? E se fez uma exposição de marfim no Museu de Arte Sacra. E foram umas 30 peças dessa exposição para lá. Foi a primeira vez que eu pude ver os marfins e analisar e tudo mais. Aquela peça do meio, né, tem os marfins, é marfim da África. Quem entende de marfim, basta olhar que vai saber se é da África, se é de elefante, se é de orca, porque são muitos marfins, né? E tinha muito marfim, o marfim pintado, mas no século XIX houve assim, como na escultura, que tudo ficou branco, também rasparam tudo. Né? Aquele Cristo, ele tem umas marcas, mas ele é muito escuro. Quando se faz o marfim, porque não se faz tudo de uma vez só, o marfim ele tem que ser guardado de um dia para o outro, ou à noite, como se fosse o barro, tem que ser guardado em tecido, ou em palha, ou coisas, e isso pode fazer com que ele escureça, mas não daquele jeito que está. Aquele lá, ele é policromado, ele é pequeno. Eu vou observar um pouco mais sobre ele, e depois eu te dou uma resposta garantindo o tanto de pintura ou o porquê
escurecimento dele. Às vezes, até o manuseio escurece. Por isso que, às vezes, aparece muito veio, né? Mas eu, por exemplo, eu de olho, eu não sei se aquilo é rinoceronte, se é elefante. Enfim, o século XIX quis o marfim branco. Hoje em dia, você sabe que o marfim está sendo perseguido, né? Por uma questão aí ambiental, e a lei brasileira fala, olha, nós não temos marfim, então a gente não pode, o IFAM não pode ter uma lei sobre marfim, que é uma matéria que a gente não tem. E aquilo que foi feito, mas existe até o marfim sintético, e a gente vê todos os outros problemas de marfim. Mas eu fico te devendo certinho sobre isso, se foi todinho policromado ou não, mas que ele está muito escurecido, ele está. Tinha outra pergunta, Beatriz? Era sobre a Nossa Senhora do Mar. Se a caravela está aguardada, o menino ela também. não tem os atributos. A gente só sabe que ela tem porque a iconografia dela é assim. Tem que ter a caravela e tem que ter o menino Jesus na mão, né? Mas isso assim não tem muitos atributos. Às vezes os atributos de prata não foram postos ali na hora de se fotografar, mas isso é muito pouco, no meu caso de São Miguel, alguma coisa assim. Mas muitos deles são fragmentos mesmo, não tem as mãos, né? E tem também uma grande quantidade de outras que são europeias, mas a gente ainda não quis colocar, porque tem que ir gente lá. Você está convidadíssima para ir ao museu, para olhar e dar opinião. Claro. Vamos ver se a gente organiza, como você sugeriu, o CEIB organizar uma visita e a gente convidar você para, na hora, também Vamos, com todo prazer. Não detalhado hoje, mas esclarecendo ao pessoal tudo aquilo que você viu, que você estudou e que você está passando aqui para nós. Muitíssimo obrigada, foi ótimo. Professor Tirapelli, tem muita gente aqui dizendo que mais um motivo para voltar a Ouro Preto. Olha que coisa boa. E tem aqui gente querendo falar. Isis pode falar. E José Roberto. Estão me ouvindo, professor Tirapelli? Sim. Eu vou me pôr aqui. Não dá para me ver. Bom, enfim. Não, acho que sim. Espera um pouquinho. Professor... Depois você me escreve, Regina, que eu estou com a mãozinha levantada também. Tá bom, Marcos. Eu adorei a sua apresentação, fiquei muito feliz de conhecer, né, esse projeto. Eu moro em Belém, mas eu sou paulistana e fiz o meu doutorado com a Regina. E defendi agora. Então, eu sou uma mescla de tudo, né? E a minha tese fala dos crucificados em marfim. No contexto daqui dos jesuítas, né? A partir do inventário da expulsão dos jesuítas de 1760. Então, no contexto do inventário maranhonense, né? Sim. Aí eu fiquei muito entusiasmada, sempre sou muito entusiasmada, na verdade. Que mas bom. A pesquisadora é sempre com as peças suas, né, de marfim. E aí aquelas peças, as cores dos marfins, elas variam mesmo em função do animal e da datação desse animal, né? É possível perceber e notar se ele é de marfim ou não é de marfim por análises mais específicas para se perceber as linhas da configuração do corte do marfim, né? É uma forma de se perceber, às vezes até por olho nu dá para ver. Mas, de qualquer maneira, eu adorei aqueles marfins que você apontou e eu fiz um trabalho no Museu Histórico do Rio de Janeiro e eu vi lá mais ou menos uns 90 marfins só de crucificados. Eu só fiquei olhando crucificados.
E aí eu consegui tipificar, digamos assim, em algumas características, os chineses, os indianos, os asiáticos, né? Os africanos eu deixei de lado, eu não entrei nessa seara. E aí a gente percebe talvez alguma manufatura local, mas ainda é muito, não dá para falar isso, né? Sobre isso. Mas depois eu vou ver se eu tenho acesso quando tiver tudo, né, disponível, para ver essas peças, porque eu estou em busca. Eu já falei para a Regina, para a Beatriz, agora também eu faço parte do SEIB, da equipe do SEIB, com muito prazer e alegria. Então, eu quero ver se eu faço um projeto de pesquisa voltado para os marfins. E eu participei de um projeto de pesquisa da UFMG sobre marfins também, que era do grupo de história, que era o marfim, eu tenho que ver o nome aqui. Tem os marfins do norte de Minas, né? Pois é. Mas o comércio do marfim chegou até o norte de Minas. Eu tenho a impressão, é só a impressão, que o marfim, como ele é muito globalizado, é interessante essa pesquisa do ponto de vista das suas origens e do cotejamento da tipologia, por exemplo, de São Paulo, de Minas. Assim, grosso modo, me parece que eles seguem um padrão. E isso é bem interessante para se pesquisar. Padrões determinados, né? Isis, olha, é o seguinte, eu fico muito feliz, assim, antes de mais nada, eu sou apaixonado por Belém, o púlpito da igreja dos jesuítas, do irmão Traer, é uma das coisas mais exuberantes que existe. Deixa eu fazer um pequeno comercial. Já que estamos falando de jesuíta, o meu livro sobre os jesuítas na América Latina e os referenciais de Portugal e da Espanha vai ser lançado dia 25 de janeiro, no dia da fundação da cidade, no pátio do colégio. E lógico que não poderia deixar de ter as pinturas de Belém do Pará e tudo mais. Mas passe o seu contato para mim, que aí eu converso com o Instituto Pedra e ver a possibilidade de disponibilizar essas fotos para você ver, porque já tem também, quem é Laura? É Lia, né? Que tá... Isso, a Lia já vai fazer sobre as imagens. Cadê a Lia? Ela está fazendo um pós-doc. E ela mora lá em Ouro Preto e já vai assim começar. É isso que o Museu Bullier precisa, de pesquisadores para ir lá, para ver. Eu dei um pontapé, é um início apenas. Então, passa o seu contato para mim, eu vejo com eles, porque os marfins eu acabei de fazer por esses dias, e ainda não foi passada por uma revisão. E os jesuítas é que mais fizeram os marfins em Goa. Tem uma tese maravilhosa, eu acho que você deve ter lido, só sobre os filhos, né? Que eram os gentis, os pagãos que não podiam e tudo mais. O Tedim sabe disso tudo. E então, mas dentro de... Pode falar, Tedim. Então, não estava a falar. É claro que isso é um tema muito estudado em Portugal, não é? Nomeadamente no Porto. Há um grande colecionador no Porto de marfins indo-portugueses e que valia a pena analisar, valia a pena ver. É a coleção do grande arquiteto do Porto, chamado Fernando Távora. Valia a pena ver. É a maior coleção que existe em Portugal de marfins indo-portugueses. Século XVII, a maioria. Professor Tirapelli, o professor Marcos Rio já está levantando a mão aí, querendo falar. Sim. Já tem um tempo. Respondi, né, Isis? A gente vamos ver. Muito obrigada, professor. De nada.
Eu não estou ouvindo. Ele tem Seu microfone. microfone. Marcos. Não está se ouvindo, Marcos. Tá? Vanessa. Agora começou. Sim, boa noite, professor Cherapelli. Boa Muito noite. obrigado pela sua explanação. Eu acho que esse museu é motivo de celebração para nós aqui em Minas Gerais e para Ouro Preto. Fiquei muito impressionado com a qualidade das imagens de escultura em madeira. Fico torcendo para as portas se abrirem o mais rápido possível, para eu poder ir ver em loco, né? Eu, na verdade, teria umas questões mais do ponto de vista técnico, né? O senhor teria alguma informação sobre o espaço físico que está sendo reservado por uma possível reserva técnica? E gostaria de saber também se existe um laboratório de conservação e restauração e se existe se está estudando a nomeação de alguma equipe que fique cuidando, né, constantemente desse acervo, né, na medida que é um acervo tão extenso. E uma terceira coisa é sobre um possível projeto de controle ambiental, temperatura, umidade. São questões mais do ponto de vista técnico e ligadas à conservação e restauração. Se o senhor pudesse me informar o que o museu está providenciando nesse sentido, eu ficaria muito grato. Olha, hoje eu estive com o José Luiz Fávaro, que é da Expografia. O museu, o ambiente todo dele não vai ser climatizado, por enquanto. A reserva técnica, sim, está lá na parte, não é onde eu mostrei aquela bolha, mas é em uma sala contígua aonde as peças ficam ou estavam até elas entrarem naquela bolha. Isto, assim, isto vai ter. Agora, e a outra coisa, o que é? Então, você tem a climatização que não vai ter. Sim. A equipe que vai fazer os restauros das peças, é isso? Se existe um conservador restaurador responsável dirigindo uma equipe. Tem uma parceria com a UFOP, a Edneia está montando essa equipe, né? Essa equipe está sendo montada, e a hora que se tirar tudo da bolha é que vai se ver alguma coisa, principalmente as pinturas, porque são pinturas muito antigas e, às vezes, a conservação ou aquilo só tem que ter mesa a vácuo, e isso a UFOP tem, e aí precisa ver cada pintura, e às vezes vai uma semana para você fazer algum trabalho, mas tem sim. E tem duas conservadoras que ficam lá. Enquanto a gente está aqui, tem duas que ficam vendo lá como é que as peças estão condicionadas. São ótimas perguntas, porque isso pode degenerar tudo. Tem uma pessoa também de mão levantada, José Roberto Fagundes. Boa noite, professor Cherapelli. Boa noite. Parabéns pelo seu trabalho em Ouro Preto. Eu já conheço o seu trabalho, inclusive eu sou de Guaratinguetá. Ah, que bom. Tem um trabalho de Aparecida, né? É. E que a gente já teve a oportunidade de ler e de ter como referência, né? E também trabalhei no Museu Rodrigues Alves, aqui de Guaratinguetá. Sim. E atualmente estou no Museu Francisco Veloso, em Cunha, né? E trabalhei para a Campo Ortinari, para a casa da Campo Ortinari. De Capabre. Junto com a Angélica. Isso, exatamente. Falhei um pouco, não é bem uma pergunta, teve uma hora que deu uma falhada. Eu queria que o senhor pudesse explicar novamente a questão do QR Code, que eu não consegui pegar direito. O que seria exatamente? Como seria? Olha, hoje em dia você vai no museu, você
Antes você andava com o catálogo livro na mão e você lia. Agora você tem o QR Code, você coloca ali o seu celular e você tem uma leitura um pouquinho mais detalhada do que uma possível legenda. Então, por exemplo, nessa grande coleção IUNES que a gente trabalhou, não havia, é uma residência e não havia espaço para você ficar colocando textos colados na parede. Tudo que você, assim que você entrava lá, você já habilitava o seu celular, aproximava do QR Code e você já ia vendo tudo aquilo que estava. É uma maneira de você colocar mais informação para aquela pessoa que quer e que ela pode levar aquela informação para a casa dela. Agora, quem faz a informação tem que tomar o cuidado, não vai colocar lá um texto de 3 páginas, que aí não há jeito. Então, é por isso que eu fiquei falando 120 palavras, 150 palavras. Isso, hoje em dia, a comunicação, ela é assim. Ela tem que ser rápida, aprofundada, mas não muito adjetivada, vamos assim dizer. Tem que ser muito objetiva e muito clara. Porque quando você coloca o texto na parede, você tem que ter até uma clareza de visualidade. Você tem que olhar para aquilo, né? E então você tem esse texto, até quem vai diagramar o texto tem que saber como é que ele vai ser posto para você poder ver na telinha do seu celular. O ArtU Global tem isso que a gente fez nessa grande coleção, ou quando a gente fez uma coleção de marfins, dessa coleção lá no Museu de Arte Sacra, foi uma verdadeira maravilha. Todo mundo olhando, vendo aquilo, e você leva a exposição inteira para casa. A hora que você não quer mais, você deleta aquilo, né? Então, você tem uma informação. Agora, nada vai dispensar o texto do catálogo, porque o texto do catálogo é aquele que fica, e que outra, você vai levar os alunos lá, eles não vão ter celular para ficar vendo, você entende? Então, você tem que ter uma informação para esse público infantil, juvenil e tudo mais. Então, isso é a política do próprio museu de divulgação da pesquisa, né? Não sei, José Roberto. Não que isso exclua a ação educativa dos museus, né? Que é a própria presença física dentro do museu, de sentir essa coisa de pertencimento do museu, né? De que aqui é um pertencimento. Não, mas o educativo vai ter, e o educativo precisa saber mais coisa do que está no QR Code. Né? E ele vai ter que saber ali na hora, né? Ele vai ter que saber ali na hora, né? Professor Tiratelli, tem mais uma pessoa com a mão levantada aqui. A Gesilau. A Gesilau? Boa noite, professor. Boa noite. Eu também fiquei fascinado com a sua apresentação e ansioso também por poder ter acesso ao acervo desse museu. Só três pequenas coisas. O senhor disse que a equipe de conservação é uma equipe da FAOP ou é da UFOP? Laura, é da FAOP ou é da UFOP? UFOP. 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 É uma parceria com a universidade. Ok. Que está sendo firmado. Quem vai fazer isso é ainda a equipe que vai ficar no museu. Certo. Né? Uma outra coisa, o senhor mencionou durante a apresentação que algumas das peças são presépios. Sim. Esses presépios, tem também presépios de arte popular? Ou não. São
Não, não há. São pouquinhos e não há nenhum presépio completo também. São peças de presépio, principalmente da escola que tenha, de lá do Equador. Não há mais, assim. Eles, eu acho que por uma questão de espaço, talvez que não tivessem feito isso. Ok. Então, não há. Sim. Professor Tirapelli, olha, Não, muitos elogios. Ele está perguntando mais uma coisa. Ah, sim, AG. Não, é só uma última coisa. O senhor mencionou que tem uma peça que é do Servas e, se não me engano, também um espelho que era de um oratório, não é isso? Um espelho? Uma parte frontal de um oratório, não, desculpa, de um sacrário. Sacrário. Sim, uma portinhola. Uma portinhola. A origem dessas peças, elas na catalogação tem de onde vieram essas peças? Tem, nesse caso é no Pernambuco. Isso eu falei muito com o casal. Eles falaram, olha, a gente comprava em antiquário, comprava em feira, essa é de antiquário. Eles sabem, mas eles estão com 92 e 93 anos. A gente está assim, tirando as informações. E essas informações também estão nessas 40 horas de gravação. Mas nem sempre você tem a cidade, por exemplo, mas assim, aquilo que é de Potosí ou de Quito, isso tem. Mas aí, por exemplo, o Brasil tem Pernambuco, tem Minas Gerais, né? Mas não tem, às vezes, a cidade. Mas vai ter a informação, a origem de tudo. Ok. Muito obrigado, professor. Parabéns de pela nada. apresentação. Professor Tirapelli, olha, muitos elogios. Todo mundo parabenizando o senhor. Elogio para vocês que fizeram, que dá um trabalho fazer isso, não é? A gente só fala. Não, mas a gente tem o Fábio e a Vanessa que ajudam bastante. E eu tenho a Laura aqui também. E você, isso mesmo, agradecer a Laura também, sua esposa. Viu? Ela está aqui do lado, está agradecendo. Então, gente, eu acho que podemos, né, fechar agradecendo. O Tedim tem alguma coisa para falar? Ele está certo. O Tedim escreveu mais uma razão para voltar a Ouro Preto. Isso. E dei os parabéns. Não parabenizei, dei os parabéns. Não é? À maneira portuguesa. Foi excelente e essa coleção é fabulosa. Fabulosa mesmo. A todos os níveis. Não é? A todos os níveis. Há grandes estudiosos da Universidade de Cáceres dessas pinturas da América Espanhola, que valia a pena também conversar com eles. Eles têm um trabalho excelente sobre esse tema iconográfico e a forma de os tratar. Professor, um grande abraço, foi ótimo, ótimo mesmo. Adorei. Estou aqui sossegado desde o início e um dia vou visitar a sua exposição, se Deus quiser, e se esta coisa passar, não é? Rapidamente. Sim, vai passar. Vai. Seja bem-vindo novamente em Ouro Preto. Um grande abraço para si. Deixe-me só deixar uma mensagem para o Marcos Zil, que eu creio que ele me está a ouvir, para lhe dizer que eu já li o mail que me enviou e estou a preparar uma resposta. Em breve recebe uma resposta minha. Desculpe usar este espaço para falar com ele. Obrigado. Um abraço e boa noite. Ô, Tedinho, diga. Já anuncia a próxima palestra que vem de Portugal? Sim, a próxima palestra é com uma colega da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Neste momento é responsável pelo Instituto de História da Arte e pela licenciatura e área de História da Arte da Universidade de Coimbra. É uma grande especialista da escultura e da arquitetura do século XVI, daquele período fim daquilo que nós chamamos o Manuelino e depois o primeiro renascimento português. E, portanto, vai entrar neste processo para ir um pouco atrás, não é? Ir um pouco atrás.
falar um pouco sobre a tradição da escultura portuguesa em pedra, porque Coimbra é uma escola de escultura em pedra, e muitas vezes a pedra policromada, ou quase sempre policromada, embora hoje não esteja policromada, muita dela, e é esse o tema da próxima palestra, que em princípio será na próxima semana. Sei que a Regina já está a preparar, a Vanessa também, e como é que se chama o outro? Que eu nunca sei dizer o nome dele. Fábio. Isso, o Fábio. E vai correr tudo bem, só que deixa de ser no dia 1 de dezembro, mas passa para o dia 2 de dezembro. Um grande abraço, professor, e parabéns e bom trabalho. Obrigado. E muita saúde, principalmente, nesta fase. Saúde para todos nós. Isso mesmo, para todos nós. Obrigado. Então, gente, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, que estiveram aqui com a gente hoje, agradecer em nome do grupo e principalmente ao professor Tirapelli, que nos deu o seu tempo aqui e pelo seu trabalho maravilhoso, tá? Então, eu gostaria de desejar boa noite para todos e agradecer. Então, até mais. Até mais. Palma para o Seibe, né? Palma para o Seibe. Muito bom. Mídia até também. Mais. Um abraço, um abraço. Tchau. Parabéns, professor Silvão. Foi maravilhoso, parabéns. Tchau, Fábio. Obrigado, Karen. Fábio, Vanessa, obrigado também. Cris, obrigado. Cuida de Peruíbe. Te mandei fotografia para o e-mail. Ah, que bom, obrigado. Mas eu não sou nem o Benedito Calixto, não. Ah. Já superou, né? Não, sem pensar. Tchau, Fábio. Laura, também. Laura, tchau. Prazer em te conhecer, Laura. Tchau. A Laura aqui, querem te ver. A Laura. Aqui, a Prazer Laura em está te chegando. conhecer. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, gente.